Olá, que alegria estar aqui de novo. Hoje eu queria compartilhar algo que a liturgia me ensinou de um jeito completamente novo, sobre o que significa de verdade ter um coração que pertence inteiramente a Deus. Foi uma reflexão muito forte que começou com a festa da apresentação de Maria. Sabe, mais um dia da gente aprender com as leituras e pregações da liturgia. E nossa, hoje o tema foi sobre uma entrega total. A celebração da apresentação da Virgem Maria me pegou de um jeito, sabe? Me fez pensar muito na nossa própria consagração, no jeito que a gente ama a Deus. E o mais incrível é que tudo isso começa com a promessa de um casal já de idade e a coragem de uma menininha. Isso tudo nos leva a uma pergunta central. O que a história de uma menininha de 3 anos, sendo consagrada no templo, pode ensinar pra gente sobre a felicidade de verdade? Parece uma coisa tão distante, né? Mas a resposta é super atual. Bom, vamos mergulhar nisso. Primeiro, a gente precisa entender a história que está por trás dessa celebração. E um ponto importante é que esse evento não está na Bíblia, tá? Mas é uma tradição riquíssima da igreja que diz muito sobre quem Maria sempre foi. A tradição nos conta sobre Joaquim e Ana, os pais de Maria. Eles já tinham uma idade avançada, não tinham filhos e fizeram um voto. Se Deus desse a eles uma criança, essa criança seria dedicada ao serviço do templo. E o milagre aconteceu. Quando a pequena Maria fez 3 aninhos, eles cumpriram a promessa e a levaram para ser consagrada. Agora, a parte que mais me arrepia é essa. A tradição diz que com apenas 3 anos de idade, a menina Maria subiu as escadarias do templo com uma determinação sem nem olhar para trás. Dá para imaginar isso? Uma criança com um amor por Deus tão imenso que a move com total confiança? É um resumo perfeito da vida inteira dela. Agora, a gente vai para o Evangelho do dia, que, num primeiro momento, pode até parecer um pouco confuso. Jesus está ali pregando e a família dele chega para falar com ele. A resposta de Jesus é surpreendente e nos mostra algo muito, muito maior. O texto diz exatamente assim. Quando avisam Jesus que a mãe e os irmãos dele estão lá fora, ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí, apontando para os discípulos, ele diz que a família dele é quem faz a vontade do Pai. E claro, a pergunta que vem na hora é: peraí, Jesus está diminuindo a própria mãe? Desprezando a família de sangue? É uma dúvida que faz todo sentido, mas a resposta é justamente o contrário. Pelo contrário, longe de diminuir Maria, esse é um dos maiores elogios que Jesus poderia fazer a ela. Ele está, na verdade, elevando o padrão do que significa pertencer a ele. O ponto-chave é este aqui. Jesus está inaugurando uma nova família, a família espiritual, que é a igreja. O laço que une essa família não é o sangue, e sim a obediência à vontade de Deus. E se a gente parar para pensar, quem é o exemplo máximo de alguém que fez perfeitamente a vontade do Pai? Maria, claro. Olha que genial essa frase de Santo Agostinho. Ela resume tudo. É maior para Maria ter sido discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Por quê? Porque ela primeiro concebeu Jesus no coração, pela fé, antes de conceber no ventre. A maior grandeza dela está na sua fé e na sua obediência. Isso nos leva ao centro da nossa reflexão de hoje. O que significa essa entrega total? Esse coração por inteiro que a gente vê em Maria? A teologia tem um conceito lindo para ajudar a gente a entender isso. A graça preveniente. É a graça de Deus que age na gente antes mesmo da gente buscar por Ele, nos preparando para a missão que Ele tem para nós. Em Maria, essa graça foi tão poderosa, mas tão poderosa, que a atraiu para uma dedicação total e exclusiva a Deus desde o primeiro segundo da existência dela. E aqui vem uma comparação que nos faz pensar, né? O coração de Maria era indivisível, inteirinho de Deus, sem nenhuma reserva. Um abandono total. Já o nosso coração? Bom, o nosso coração muitas vezes é cheio de gavetinhas, não é verdade? Seções privadas para os nossos planos, nossos medos, nossos apegos, lugares onde parece que Deus não pode entrar. É por causa desse coração sem divisões que Maria é chamada de a nova Arca da Aliança. Pensa bem, assim como a arca original era o lugar santíssimo da presença de Deus, Maria se tornou o templo vivo onde o próprio Deus habitou, inteiramente reservada para o Altíssimo. Olha, tudo isso é maravilhoso de contemplar, mas não pode parar só na admiração, né? A vida de Maria nos chama a dar uma resposta de amor. A gente precisa passar da admiração para a imitação. E foi esse o ponto que mais me tocou hoje.
pelo batismo, cada um de nós também foi consagrado. Cada um de nós também se tornou o templo de Deus. Então, a celebração de hoje é um convite muito pessoal para a gente renovar essa entrega, para apresentar a Deus tudo, alegrias, lutas, consagrar nossos sentidos, entregar nossos planos e, o mais difícil talvez, amar a Deus sem desconfiança, buscando fazer a vontade dele em cada detalhe do dia. E a grande promessa é essa: Deus quer e Ele pode fazer maravilhas num coração que se entrega. É exatamente o que Maria canta no Magnificat, e é uma verdade para todos nós. Quando a gente se abre, o poderoso faz maravilhas na nossa vida. Talvez a oração que resume tudo isso seja esta aqui. Uma oração de abandono total. Senhor, eu quero o que vós quereis, como quereis e quando quereis. Faça em mim segundo a vossa santa vontade. É um eco perfeito do Faça-se de Maria. E assim a reflexão de hoje nos deixa com essa pergunta bem pessoal. Inspirados naquela menininha de 3 anos, a gente pode se perguntar: e hoje, qual é o degrau que sou chamado a subir por Deus, com confiança total e sem olhar para trás?